o reizinho mandão e o reino do silêncio eterno. Num pequeno reino encravado entre montanhas que pareciam sussurrar com o vento, vivia um rei tão jovem quanto inflexível. Seu nome era Rei Levi, mas todos, às escondidas, o chamavam de o reizinho mandão. Ele herdara a coroa muito cedo e a imensidão do poder, somada à solidão do trono, fez-se-lhe crer que a ordem suprema era o silêncio. Para ele, cada riso alto era uma afronta, cada conversa animada, um caos. Seu decreto favorito, ecoado pelos salões de mármore do castelo, era um severo: cale a boca. Os súditos, inicialmente confusos, acostumaram-se. Primeiro, baixaram os tons de voz. Depois, começaram a sussurrar. Com o tempo, os sussurros deram lugar a gestos, um levantar de sobrancelha para dizer sim, um meneio de cabeça para não. As ruas, outrora vibrantes com o burburinho dos mercadores e as cantorias das crianças, transformaram-se em pantomimas silenciosas. O reino tornou-se uma pintura bela, porém morta, um lugar de paisagens deslumbrantes, mas onde o som mais alto era o canto dos pássaros, que, ironicamente, o rei não podia mandar calar. Anos se passaram, uma geração cresceu sem jamais ter ouvido a própria voz cantar. As palavras, outrora instrumentos de poesia, amor e discussão, tornaram-se fantasmas que assombravam as mentes mais velhas. Línguas não usadas atrofiaram-se na boca do povo. O silêncio, outrora imposto, agora era uma prisão interna. O rei Levi, percorrendo seu reino em sua carruagem silenciosa, começou a notar os olhares vazios. Não havia mais medo neles, mas algo pior, uma resignação profunda, uma ausência. Ele conseguira a ordem perfeita, mas ela cheirava a poeira e a solidão. Uma angústia fria instalou-se em seu coração. Percebeu tarde demais que um reino sem vozes é um reino sem alma. Certo dia, olhando para o retrato de seu pai, um rei justo e amado cujo castelo sempre reverberava com música e debate, Levi tomou uma decisão. Vestiu-se como um plebeu e, sem dizer uma palavra a ninguém menos, pois ninguém mais entenderia, partiu a pé em direção às montanhas. Seu destino era um reino vizinho, famoso pela sua alegria barulhenta e, principalmente, por abrigar um sábio de idade incerta, conhecido como Mestre Alarico, o velho tagarela. A chegada ao reino vizinho foi um choque para todos os seus sentidos. Crianças gritavam brincando, vendedores apregoavam suas mercadorias, músicos tocavam nas esquinas. O barulho era, para Levi, inicialmente insuportável, um martírio em seus tímpanos acostumados ao mudo. Seguindo as indicações, encontrou o sábio em um jardim público, cercado por um grupo de ouvintes. Mestre Alarico falava sobre as nuvens, sobre a filosofia antiga, sobre o sabor do pão fresco, falava sem parar. O rei, acostumado a ser o centro das atenções, esperou. 1 minuto. 10, 30. O sábio parecia não notá-lo. Finalmente, Levi, com uma voz roubada pelo desuso, sussurrou: Sábio Alarico, preciso da sua ajuda. Para sua surpresa, Alarico não o mandou calar a boca. Simplesmente incluiu o rei em sua conversa, como se ele sempre estivesse ali. Falou por mais 1 hora, e Levi,
contra todas as suas expectativas, ouviu. Ouviu não apenas as palavras, mas a melodia da fala, a emoção contida nas histórias, a vida que pulsava em cada sílaba. Quando o sábio finalmente fez uma pausa para beber água, Levi não se sentiu irritado, mas agradecido. Ele sorriu, um sorriso triste, e curvou-se respeitosamente. Foi então que o sábio fixou nele um olhar penetrante, um raio de lucidez que parecia ver através de sua alma. Bem, disse Alarico, sua voz agora grave e serena, você estava sempre mandando as pessoas calarem a boca. Não é mesmo? O menino rei, que confundiu quietude com paz e autoridade com sabedoria. Agora, espere e veja o que acontece quando se corta a língua de um povo. Ainda que sem usar uma lâmina, o velho sábio se levantou. E, de repente, começou uma pantomima exagerada. Balançou a cabeça, apontou para o próprio nariz e depois para o de Levi. Fez caretas, era uma imitação cruel, mais precisa do que o reino de Levi havia se tornado. O rei sentiu um calor subir ao rosto, uma vergonha avassaladora. Ele, um rei, estava sendo ridicularizado, mas ele engoliu seu orgulho. Afinal, estava na casa do sábio. E a verdade, por mais dolorosa era aquela, vendo a humildade no rosto do jovem, Alarico se acalmou, sentou-se ao seu lado e colocou uma mão ossuda sobre seu ombro. Ser rei, meu caro Levi, não é dar ordens, é escutar, é ter o discernimento para saber quando o silêncio é dourado e quando a voz é necessária. Suas ações, bem-intencionadas ou não, têm consequências. Você impôs uma lei contra a própria natureza humana. Olhe para o que fez. Seu reino é um teatro de sombras. Você tem o silêncio, mas perdeu a música, perdeu a poesia, perdeu os eu te amo sussurrados e os bom dia cantarolados. Conseguiu o que queria, mas a que custo? Levi abaixou a cabeça. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Ele não chorava por ter sido repreendido, mas pela dor que causara. Chorava pelo canto que se calou, pela história que não foi contada, pela amizade que não foi declarada. Ergue a cabeça, rei, disse o sábio, sua voz mais suave. O arrependimento é o primeiro passo da sabedoria. Agora, você deve consertar o que quebrou. A cura não virá de outro decreto, virá da escuta. E então, Alarico deu a ele a missão. Volte para seu reino, deixe a coroa no castelo e saia como um homem comum. Bata de porta em porta. Não espere que os adultos lhe falem. O medo e o hábito os calaram profundamente. Mas busque as crianças. A pureza delas é mais forte que qualquer feitiço de silêncio. Mesmo que suas palavras sejam truncadas, mesmo que só soltem balbucios, ouça. Ouça com toda a atenção que você negou ao seu povo. Será através dos olhos e das vozes inocentes que seu reino encontrará a chave para a sua própria libertação. O coração de Levi Shissei de uma determinação nova. Não a determinação arrogante de um rei que manda, mas a coragem humilde de um homem que busca redimir-se. Ele agradeceu a Alarico não com palavras, mas com um profundo e respeitoso aceno de cabeça. A volta para casa foi mais leve. Ao adentrar seu reino, o silêncio já não lhe parecia pacífico, mas opressivo. Seguindo o conselho do sábio, ele trancou a coroa num baú e vestiu roupas simples. Nos dias que se seguiram, o povo viu, estupefato, seu rei bater em suas portas,
Ele não falava, apenas apontava para as crianças, e depois se ajoelhava honrando-as nos olhos com um olhar de súplica e atenção. A primeira criança, um menino de talvez 5 anos, fitou o rei por um longo tempo. Seus pais, assustados, faziam gestos para que ficasse quieto. Mas o menino, vendo a bondade nos olhos do homem ajoelhado, apontou para um pássaro e soltou um som. Pá! Foi um som áspero, quase um grunhido, mas para Levi soou como a mais bela das sinfonias. Ele sorriu e seus olhos encheram-se de lágrimas novamente. Ele apontou para o pássaro e repetiu, com uma voz fraca por falta de uso. Pássaro é um pássaro. Aos poucos, porta após porta, o milagre se repetia. Uma menina riu um som gutural, mas era um riso. Outro menino, vendo a persistência do rei, tentou dizer água. Levi trazia um copo d'água e dizia a palavra claramente. Ele não estava ensinando, estava relembrando. Era como se ele estivesse desenterrando um tesouro que ele mesmo havia enterrado. As crianças, corajosas e sem os grilhões do medo que prendiam os adultos tornarem-se os mensageiros da cura. Elas começaram a falar entre si, primeiro com sons, depois com palavras simples. Os pais, vendo a inocência restaurada, começaram a sentir um desejo adormecido despertar em seus peitos. Um dia, um velho carpinteiro, vendo sua neta Shomolou de vovô, sussurrou com a voz trêmula e rouca: eu te amo. A palavra amor não ouvida há uma década ecoou pela casa e depois pela vila. Foi um vírus benigno, uma epidemia de esperança. As vozes não voltaram num estrondo, mas num crescente tênue murmúrio, como a nascente de um rio que começa a fluir novamente após uma longa seca. O rei Levi nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais proferiu a frase "cale a boca". Em vez disso, sua nova frase favorita, aprendida com o verdadeiro peso de seu significado, era "conte-me mais". Seu reino nunca recuperou a algazarra inicial, e isso era bom, pois havia aprendido o valor do silêncio respeitoso. Mas agora era um lugar onde o som das vozes humanas, em todas as suas imperfeições e belezas, era celebrado como a prova mais viva de que aquele povo estava finalmente livre. E o reizinho Mandão havia se transformado no rei que aprendeu a ouvir um monarca cuja maior riqueza não era o ouro em seus cofres, mas o som da vida pulsante. Em cada canto de seu reino, uma melodia que ele nunca mais daria por certa. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Seu apoio é fundamental para que novas aventuras ganhem vida. Junte-se a nós na próxima aventura, onde exploraremos o reino dos brinquedos perdidos.